Fala aí, rapaziada, turma esperta do canal Fala Meriti. Valeu? Eu alterei o nome do canal. Agora o nome do canal chama-se Fala Meriti, mais curto. Bate-papo com o Meriti ficou muito longo. Agradeço ao meu amigo Helder Flameia, que havia me dado a ideia do bate-papo com o Meriti, mas achei que ficou muito longo. Aí eu preferi colocar Fala Meriti. Curtiram, turma? Responda aqui se vocês curtiram o novo título do canal. Esse será o definitivo. Fala Meriti, mais curto, mais sucinto. E um abraço ao meu querido amigo Helder Flameia. Turma boa, antes de mais nada, deixa um like, aperta o positivo e se inscreva no canal Fala Meriti. Valeu, suba um like, aperta o positivo e se inscreva no canal Fala Meriti. Compartilhe o conteúdo, galera esperta. Turma boa, eu gravo esse vídeo para trocar uma ideia com vocês. Uma ideia de Flamengo, uma ideia diferente. Sem resenhar sobre o mercado atual da bola, o mercado da bola, quem chega, quem sai, a janela fechou, a janela abriu, a janela acaba de ser fechada, né, rapaziada? Só informando que o Matheus Gonçalves deixou o Flamengo, né? O Flamengo vendeu o garoto a um clube árabe por 8 milhões de euros, cerca de 50 milhões de reais. Boa sorte ao Matheus Gonçalves, que ele se desenvolva, ele tem talento, precisa de um pouquinho mais de foco. Se ele focar um pouquinho mais, for mais objetivo, acho que ele pode dar bom jogador sim. Ou até muito bom jogador, ele tem talento, Matheus Gonçalves. Cheio de defeitos, mas tem talento. Turma boa, mas eu gravo o vídeo para falarmos de Flamengo assim, no geral. Fazendo a seguinte pergunta. E outra coisa, vocês estão acostumados a me ver com um simples cenário, tá? É da minha casa. Eu estou na casa da minha mãe já há uma semana praticamente, aí eu não tenho um cenário aqui na casa da Dona Marluce, mas de qualquer forma o que vale é o conteúdo. Acho que amanhã estarei retornando para minha casa, onde eu farei meus vídeos e já começarei a entrar com lives lá do meu cenário. E de vez em quando aqui da minha mãe também, que eu venho fazer companhia aqui, a coroa, já está velhinha, né? Então temos que dar valor à mamãe enquanto ela está aqui nesse plano. Concordam comigo? Hein, turma boa? Hein? Então vamos lá. Turma boa, aonde que o Flamengo conquistou vocês? Qual ano? Em qual ano de cada um de vocês passaram a ser Flamengo? Qual jogo? Qual data? Qual época? Qual década? Porra, Meriti, eu passei a ser Flamengo quando eu assisti ou ouvi um Fla-Flu pela Rádio Continental, em 1965. Foi em 1986, um Flamengo e Botafogo, daqui para o Campeonato Carioca, daqui à frente, eu passei a ser Flamengo. O jogo me marcou muito, ou foi na década de 90, ou foi no começo dos anos 2000, rubro-negros jovens ainda, adolescentes, chegando à maioridade agora. Em turma boa, quando foi que o Flamengo conquistou vocês? Quando que cada um de vocês passou a ser Flamengo? Por influência do pai, da mamãe, da titia, do vovô? Turma boa, eu já falei diversas vezes ao vivo lá no canal Urubucã, na qual o Meriti continua, graças a Deus, firme e forte por lá. Criei o meu canal, mas eu continuo no Urubucã sempre pontuando. Mas não vamos amarrar o vídeo não. Vamos continuar o raciocínio para não perdê-lo, não é isso? Turma, eu passei a ser Flamengo, ter memória futebolística ali, dia a dia, a partir do tal dia, não me recordo exatamente a data do enfrentamento, calculo que no final do ano, ou talvez no primeiro semestre, houve um tempo que o Campeonato Brasileiro é disputado no primeiro semestre e os campeonatos estaduais no segundo. Eu não me recordo, vocês podem disparar aqui nos comentários. A minha memória rubro-negrística foi com 7 anos de idade. Flamengo e Atlético Mineiro, Copa União 3-2 no Mineirão, quando o Renato Gaúcho tirou o Flamengo da enrascada marcando um golaço. Lembram? Quem tem 40 anos, onde se recordar pelo menos um pouquinho deste enfrentamento. De lá para cá, eu passei a ser rubro-negro, apaixonado, com 7 anos de idade. Eu tenho memórias anteriores, por exemplo, aquele Fla-Flu do hat-trick do Zico, onde o Zico voltara de uma grave lesão, a entrada do Márcio Nunes, a torcida do Flu começou a sacanear o Galo, chamando de bichado, e o Zico, bichado, então vocês vão ver o bichado. E o Zico acabou com o jogo, meteu 3 gols, um gol de peixinho, um golaço de falta no Paulo Vitor, um golaço. Zico, um gênio, um dos maiores da história do futebol mundial, e o inalcançável jogador da história do Flamengo, disparado, inatingível, maior craque, maior jogador
da história do Clube de Regatas do Flamengo e um dos maiores da história do futebol mundial, Arthur Antunes Coimbra. Quem disparar que pós-Pelé, Zico é o melhor, não é absurdo absolutamente nenhum. Zico, monstrão. Então, turma boa, a partir de 87 eu me apaixonei de fato pelo Flamengo. Tenho lembranças também da Copa de 86, vagas, mas tenho. Tá? De 87 para cá eu passei a consumir o Flamengo dia a dia, noite a noite, jornais, rádio, eu sou um amante do rádio. Cresci ouvindo a Rádio Tupi, a Rádio Globo e a Rádio Nacional. A Rádio Nacional tinha um programa chamado No Mundo da Bola. A Rádio Globo tinha um panorama esportivo e a Tupi, eu acho que até hoje, ainda continua no ar com o Giro Esportivo, programas esportivos futebolísticos sensacionais aqui do Rio, falando dos clubes cariocas. Oh, época boa. E de 87 para cá eu fiquei assim, acompanhando o Flamengo dia a dia. O Flamengo passou a ser uma coisa importantíssima para mim quando criança, se marcar mais importante. Aí nós ficamos adolescentes, adultos, né? Aí casamos, eu já casei, separei, agora eu tô solteiro, né? O que acontece, turma boa? Aí nós casamos, temos filhos e tal, e outras preocupações, contas a pagar, e estresses da vida começam a aparecer. Aí a gente passa a deixar o Flamengo um pouquinho de lado, passando a ser para mim a coisa mais das menos importantes da minha vida. O Clube de Regatas do Flamengo é a coisa mais importante das superficiais da minha vida. O Flamengo para mim é espetacular, é tudo de bom, é um dos meus amores, o Clube de Regatas do Flamengo. De 87 para cá, é a minha data, o marco zero, Flamengo e Atlético Mineiro, onde o meu rubro-negrismo passou a ser exalado, exaltado. De lá para cá, turma, eu nunca fiquei um dia sem consumir o Flamengo. Eu nunca passei um dia sem ler uma linha, sem passar em uma banca de jornal e ler pelo menos uma manchete. Quando eu lia essa manchete, a única informação rubro-negra diária que eu obtive, aquele dia ou aquela noite, pronto, já pesquisei já me informei em algo sobre o Flamengo, ou seja, já ganhei o meu dia. E para vocês, turma boa, aonde que o Flamengo, quando foi a década, o jogo, se vocês souberem a data, lembrarem da data, o jogo que o Flamengo tocou vocês ao ponto de, dali à frente, vocês passarem a ser Flamengo para caramba. Ou não necessariamente muito Flamengo, mas Flamengo, que existem rubro-negros apaixonadíssimos e rubro-negros mais low profile. Acontece, né, rapaziada? Pessoas são pessoas, indivíduos são indivíduos, como eu sempre disse para vocês. Então, turma boa, quando foi que o Flamengo, qual data que o Flamengo pegou vocês? Hein? Respondam, tal data, tal dia, em tal jogo, em tal partida, brasileiro, carioca, Libertadores, Sul-Americana, Rio-São Paulo. O importante é vocês resenharem com o Meriti o dia e o jogo. Tá bom? Tamo juntos? Quando que o Mengo conquistou cada um de vocês? Hein? Porra, eu vivi o auge, ou melhor, eu vivi dias absolutamente ansiosos pela espera da contratação do Romário pelo Kleber Leite, que na época eu o tive como um gênio. Depois eu vi que o Kleber Leite fez muito mal, o Flamengo administrou muito mal o Mengo. Tá? O Ronaldinho Gaúcho, mais recentemente, o Flamengo repatriou o Bebeto, embora controverso à época, porque acabara de passar o Vasco, de pular do Flamengo para o Vasco, foi para La Corunha e voltou para o Flamengo, curtiu o retorno do Bebeto. Mas não deu certo não, revivemos a dupla Bebeto e Romário, mas não rodou. Romário depois foi ao Valência da Espanha, a dupla durou pouco tempo. Então, turma, quando foi que o Flamengo conquistou cada um de vocês? Respondam, de quais cidades cada um de vocês são? Respondam também aqui nos comentários, valeu? Like, se inscreva no canal. Fala Meriti, turma boa. Fala Meriti. Deixa o like, aperta o positivo e se inscreva no canal Fala Meriti. Espalhe o conteúdo, dispare que o Meriti está com um canal no YouTube. Abraço. Responda minhas perguntas. Quando foi que o Flamengo conquistou cada um de vocês? Abraço. Fui. Deixa o like.